Você é o número 1 para Deus, você vale mais do que todo mundo para Deus. E a partir do momento que você descobre a tvverbo.com no YouTube, no Facebook, você sabe disso. Não há nada mais importante do que você. E se você nos descobriu também na rede fm.com.br diariamente às 11 horas da manhã e às 18 horas, você tem um encontro marcado conosco todos os dias, também na Rádio Trianon de São Paulo, 740 AM, de segunda a sábado às 21 horas. E se você quiser dizer, olha, estou ouvindo o programa, estou gostando, quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, quiser se expor, você tem liberdade para falar conosco no nosso WhatsApp, nosso da TV Verbo, é 0 operadora 11 94164 3949. 94164 3949. E você fala diretamente conosco e fica no aguardo. E nós vamos estar respondendo a sua questão. Hoje nós vamos estar abordando aqui, nesse momento, um ouvinte chamado Genival, lá de Timbaúba, Pernambuco. Olha, eu morei em Recife 2 anos. Em 1977, eu cheguei lá no dia 21 de abril de 1977 e morei lá até o dia 21 de abril de 1979. 2 anos certinho. Morei ali na Avenida Dantas Barreto, morei na Tobias Barreto, morei no... Deixa eu ver se eu me recordo. Parque São José, não, é bairro São José, perto do grande mercadão de São José. Foi um tempo muito bom. Foi lá que eu comecei a cantar. Foi lá que eu me tornei profissional em 1978. Eu fui, naquele tempo, uma das melhores vozes. Cantei muito com um cidadão que chamava-se Marcos Aguiar. Fiz muito show ali na Avenida Recife. Eu estive no IPSEP. Eu conheci muita gente boa em Pernambuco, amei demais, viajei bastante. Conheci Caruaru. E conheci tantas localidades, cantando, viajando. Conheci um pessoal muito bacana, que me amava bastante, me respeitava muito, que era ali da Caxangá Veículos. Cantei muito com eles. Eu não me recordo nesse momento o nome deles, mas uma oportunidade vou me lembrar. Pessoas que tinham grande consideração e estima. E tive recentemente viajando, que eu fui até João Pessoa, passei com muita saudade por Recife. E tenho um grande desejo, não somente de ir até Recife, mas de ter pessoas como já temos, ouvindo a TV Verbo e anunciar a glória do Evangelho para essas pessoas. Então aqui o Genival de Timbaúba, ele diz: olá, pastor Araújo, estou aqui em Pernambuco, em Timbaúba. Há 20 anos atrás, eu lhe escutava na rádio Nova Difusora. A Nova Difusora foi uma das emissoras que me abriu as portas em São Paulo, em Osasco, São Paulo. E foi um dos momentos mais importantes e marcantes da minha carreira, quando eu havia sido dispensado pela minha antiga igreja, que não aceitava a minha pregação. Minha pregação, ela sempre foi diferente, né? Vamos dizer assim, eu nasci no ninho errado. E é verdade, às vezes você nasce no ninho errado. Você, por exemplo, você pega um ovo de pata e coloca num ninho de uma galinha que está chocando. Vai nascer um monte de pintinho, um patinho no meio. Ou então, você pega um ovo de galinha e coloca no ninho de pata. Vai nascer um monte de patinhos e vai nascer lá no meio o quê? Vai nascer um pintinho de galinha. Então, a minha vida é mais ou menos assim. Mas eu nasci dentro de uma igreja, embora ela não me aceitou depois, que eu não tinha as mesmas raízes. Eu não tinha lá comigo as mesmas sementes, mas eu tinha a semente principal, a de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela revelação do Evangelho gerado dentro do meu ser. Então eu sempre fui tratado com indiferença. É verdade. Mais uma coisa eu tenho certeza, que a palavra da vida, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso que a minha pregação hoje é diferente de todos eles. E eu fico até feliz porque, meu querido, quem sabe você também não está no ninho errado. Quem sabe você também não está no lugar errado. Você tem a semente de Deus com você, que é a palavra incorruptível pela pregação do Evangelho. Quer ver? Abra lá no livro de 1 João, capítulo, vamos lá, 1 João não, 1 Pedro, vamos lá. Que coisa tremenda, olha lá. Capítulo 1,
Essas cartinhas aqui é uma coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Capítulo 1, verso 22, Pedro disse uma coisa muito interessante: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Olha que coisa. Eu estava lá no ninho, mas eu purificava a minha alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Olha que coisa tremenda. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor, que coisa tremenda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, eu fui evangelizado pelo Espírito Santo. Sabe, meu amigo, o homem pode estar até numa nação e cumprir todas as leis obrigatórias da sua nação, mas ele tem o coração cevado, guardado e selado na verdade de Deus, pelo Espírito da verdade. Fiquei 5 anos e meio, 6 anos. Minha pregação não servia. Então Deus me proporcionou a radiodifusora de Osasco na época, e eu comecei no amor de Jesus anunciando ali, Genival. E você me ouviu lá. Você diz aqui: nunca mais tinha ouvido suas pregações, mas Deus é fiel e me permitiu que eu te encontrasse pela internet. Deus seja louvado. Eu acrescento: em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você diz aqui: estou muito feliz por ter descoberto o Senhor pela internet. É verdade, na internet eu não precisei ser expulso, porque eu fui expulso da radiodifusora de Osasco. Eu fui impedido de continuar pregando. Sabe por quê? Os outros líderes das igrejas não aceitavam a pregação do meu evangelho. A perseguição vem de lá também. Eu fui expulso de lá. Depois tentei pregar em outras emissoras, mas também não deixaram. E agora na internet eu posso pregar. Ninguém vai me expulsar de lá. Até o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos lá. Você diz aqui: o Senhor é um pastor verdadeiro. Eu agradeço a Deus pela confiança que você tem e essa certeza que está em seu coração de que eu sou um homem verdadeiro. Lembre-se, Jesus também é um Deus verdadeiro, mas não é aceito. As pessoas não aceitam e não o têm como o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Apesar que está escrito lá em 1 João capítulo 5, verso 20. Ele veio, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas veja, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Eu também fui trazido por Deus para a minha antiga igreja, mas eu também não fui recebido. Eu também fui para algumas emissoras, mas sabe como é que é? Eu também não fui recebido, sabe por quê? As pessoas não aceitaram a minha pregação e muito menos o que eu sou verdadeiro. Mas se você crê que eu sou homem verdadeiro, como você diz aqui, verdadeiro homem de Deus, lembre-se, você não precisa ser meu, mas ser da palavra que eu prego por Jesus Cristo. Você diz: como eu gostaria de ser membro da sua igreja, mas enfim, não estou mais em São Paulo. Vou te seguindo pela TV Verbo. Olha que coisa tremenda. Dá para você ver isso aqui? Ó? Coloca no ar aí. Então eu tenho um conselho para te dar, Genival. Você pode me seguir pela TV Verbo, sim, mas pode seguir o evangelho que eu prego. Em primeiro lugar, o evangelho que eu prego pela TV Verbo. E você pode ser membro, sim, dessa igreja, sem precisar vir para São Paulo.
Basta tão somente você viver e praticar esta palavra. Basta tão somente você acreditar, ser discípulo, obedecer, guardar o seu temor, para receber de Deus a mesma unção que está na minha vida, como aqueles que me seguem têm a mesma unção, para viver a sabedoria de Deus. E você pode fazer isso na sua casa, ouvindo. E se algumas pessoas se agregar com você, nós vamos até você e te abençoamos na tua casa, para que a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, esteja sendo pregado na sua casa. E se as pessoas crerem, elas serão seladas com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa redenção para a glória de Deus Pai. Como está lá em Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13. Então eu quero abençoar a sua vida. Se você for sincero, se você for transparente, se você for um homem honesto, se você está disposto a servir a Deus em espírito e em verdade, se você está disposto a ser discipulado, nós damos a você a oportunidade de receber o mesmo entendimento, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria, a mesma inteligência, a mesma fortaleza, o mesmo temor, o mesmo Espírito do Senhor. Você terá a oportunidade de viver isso e testemunhar. Mas lembre-se, tem que se preparar para ser perseguido, caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, porque esta é a minha vida e a vida daqueles que me seguem. Se você quiser, entre em contato conosco. Fale conosco, como você nos ligou pelo WhatsApp, 0 operadora 11 94164 94164 3949. Nós vamos estar com você. Você poderá vir nos conhecer pessoalmente, ver como que é a nossa vida, e você vai ter lá a oportunidade de ser um instrumento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ser um instrumento de Deus para a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço para você, até uma oportunidade. É uma certeza absoluta, traduzindo o verbo. Traduzindo o verbo. Um programa especialmente preparado para você e para toda aquela pessoa que busca a palavra de Deus, o verbo. Traduzir o verbo é interpretá-lo. Traduzir o verbo é explanar o verbo, explicar, revelando, esclarecendo, tornando plano, fácil, claro, e dando você a oportunidade de conhecer o que está oculto atrás de cada palavra. Traduzir o verbo é iluminar o vosso entendimento. Esse programa, especialmente preparado para você e para todo aquele que tem fome e sede de justiça, fome e sede de verdade. Uma verdade que vem de Deus, pela sua palavra, através do Evangelho, a palavra da verdade. Uma justiça que vem de Deus, pela palavra do Evangelho. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Você encontra isso lá em Romanos capítulo 1, verso 18, 16, 17, 18. Meu amigo, você é a pessoa mais importante desse mundo e nós estamos respondendo as questões e falando das pessoas que nos escrevem e as pessoas que mandam a sua comunicação pelo WhatsApp, todos os dias aqui pela TV Verbo, o programa Traduzindo o Verbo, o outro lado da moeda. 0 operadora 11 94164 3949. Entre em contato conosco, mande a sua mensagem, sua questão, fale conosco. E não se esqueça, não há nada mais importante do que você. Nós vamos falar agora do Venilton. Venilton, olá pastor, a paz, ele fala. Eu acrescento, do Senhor Jesus. Eu sou o Venilton, lembra de mim? Lembro sim, Venilton. Ele disse, estou sempre ouvindo suas pregações. Me sinto muito bem espiritualmente. Que o Deus Altíssimo possa sempre te ajudar e te abençoar a cada dia. Eu agradeço profundamente seu amor, sua atenção, seu carinho. Agradeço, Venilton, seu respeito.
Você diz um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Fico feliz por isso. Estou contente de saber que você está na região de Poté, Minas Gerais, nos ouvindo e, como sempre, devotando a Deus essa adoração e tendo comunhão conosco agora pela TV Verbo. Que o Espírito Santo possa iluminar o vosso entendimento e capacitando você a manter sempre viva essa chama da esperança da glória que é Cristo em vós. Nós estamos à sua disposição. A alegria de termos você como nosso ouvinte. Nós temos outras pessoas que nos ouvem também aí em Poté, temos discípulos aí em Poté. Nós deixamos um abraço a todos que estão em Poté e a você especialmente um abraço extremamente carinhoso. Se precisar de nós, estamos à sua disposição, tá bom, querido? Vamos aqui também falar de uma outra pessoa maravilhosa, a Vera Lúcia, do Itaim Paulista. Ela diz: boa tarde, estou ouvindo as pregações pela TV Verbo. Tem me ajudado muito, mas preciso muito voltar a fazer parte da comunidade. Vera Lúcia, eu não lembro da sua fisionomia, assim também como não lembro do seu nome, mas posso lhe garantir uma coisa. Você foi comprada com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o Verbo vivo, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram, o Verbo da vida, a palavra da vida, Jesus Cristo. Ele jamais esquecerá de você e jamais descartará você. Quando você quiser, querida, nós estaremos à sua disposição para lhe ajudar e lhe fazer compreender os momentos de angústia, de fraquezas, de tribulações pelas quais você deve ter passado, o que levou você a se separar do rebanho. Mas lembre-se, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele espera por você. Não há nada mais importante que você, Vera Lúcia. Um abraço carinhoso, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você quiser, nós estamos à sua disposição. Continue entrando em contato conosco aqui pela TV Verbo. 0 Operadora 11 94164 3949. Um grande abraço para você, Vera. Vamos falar também da Patrícia. Tem uma pessoa aqui nos ouvindo chamada Patrícia, né? A Patrícia, ela está onde? Patrícia, filha da Nina. Ela e o esposo estão nos acompanhando pela internet TV Verbo. Ele não conhece ainda, mas aos poucos ele está entendendo, ela fala. E gostando muito de ouvir. Ele está ouvindo as pregações sobre a depressão. E eu estou percebendo aos poucos a mudança na vida do meu esposo, ela fala. Pois ele sempre foi muito depressivo. Não é só ele, são muitas pessoas. Aliás, a depressão, ela está atingindo mais de 400 milhões de pessoas no mundo e eu afirmo que muito em breve dobrará para mais de 1 bilhão de pessoas. Para você ter uma noção, nesse último ano, 2016, está aumentando a 3 a 4 vezes o número de pessoas depressivas, cheias de medo, pânico, insegurança e de traumas, estão aumentando no mundo. E as pessoas precisarão, evidentemente, de um consolador. E a palavra, ela nos consola pelo Espírito, porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas são Espírito e vida. Então, a partir do momento que você ouve, o Espírito de vida de Cristo Jesus começa a entrar na sua alma e no seu espírito. Por isso, cada pessoa que ouve vai melhorando. Então, aos poucos, ela vê mudança na vida do seu esposo, né? Agora, eu e ele temos conversado muito e ele me conta sempre o que se passa com ele. Isso é muito bom, a comunhão entre a esposa e o marido. Significa confidência múltipla. Isso, a multiplicação dessa confiabilidade, cada um é depósito de confiança do outro. Isso significa uma unidade espiritual, unidade de entendimento, de compreensão, unidade de amor e, sobretudo, de sermos uma unidade de espírito no perfeito entendimento. O que dará a vocês segurança. A casa de vocês vai sendo firmada na rocha, na verdade, na sinceridade e na transparência.
Nunca percam isso, isto é fidelidade um para com o outro. E nunca permita que um terceiro entre no meio de vocês, de maneira alguma. Mantenha sempre essa fidelidade um com o outro e a casa de vocês nunca será abalada. Ela diz aqui, só que às vezes não sei como resolver, porque ele não conhece. Ele precisa colocar muita coisa para fora. Não tenha pressa. Nós, seres humanos, nós carregamos conosco muitos problemas e às vezes até de infância. Nós trazemos conosco traumas, inseguranças, medos, pânicos. Trazemos conosco pecados, iniquidades, muitas vezes transgressões e muitos traumas. E eu dou um conselho, você não pode simplesmente tomar essa posição de querer ouvi-lo em tudo. Você precisa também estar arraigada, isto é, enraizada na revelação e no propósito do pleno conhecimento do Espírito de Deus para poder orientar segundo as palavras de Deus, porque está escrito lá no livro de 1 Pedro, quer ver uma coisa? Vamos dar um pulo lá, 1 Pedro capítulo 4, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O que significa, Patrícia, nunca fale segundo as suas palavras, porque suas palavras pessoais é o seu próprio entendimento, mas baseie tudo que você fala segundo as palavras de Deus. Onde é que está esse texto? Está aqui, já achei. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Por isso que tudo que eu falo, eu sempre coloco a palavra em primeiro lugar. Ela é a fonte inesgotável de entendimento, de sabedoria, de compreensão e, sobretudo, de segurança. Isso é muito importante. Então, Patrícia, você diz aqui também, agora, você fala que além da dificuldade que você tem, agora com as pregações, ele está entendendo. Que maravilha! A pregação é exatamente para isso, para que todos possam entender o seu interior, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Isto é, Cristo vem iluminar, e ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As trevas é a ignorância, é a ausência do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, é a ausência da inteligência e do poder de Deus. Quando Cristo vem, ele traz a palavra, então ele traz a luz, as coisas ocultas das trevas, ele traz entendimento, discernimento, ele traz a sabedoria, ele traz a inteligência, e a pessoa passa a compreender. Por isso que a profecia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, muito obrigado por nos ajudar. Quem está ajudando você, com certeza, é Deus, é o Espírito Santo através da palavra, né? E que ele possa continuar entendendo muito. Vou estar sempre conversando com vocês. Sim, esteja à vontade pelo nosso WhatsApp 941643949. Deixa um abraço carinhoso para você e para ele e para todos que estão nos ouvindo. Que o Espírito Santo possa elucidar, dar compreensão, entendimento, discernimento, sabedoria e possa repousar sobre as vossas vidas. Que Deus acrescente cada vez mais esse grande amor. Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então, cada dia esse amor seja acrescentado. E as palavras de Jesus são as palavras da sua revelação, a sua doutrina. Um abraço, até o próximo programa.